Olá, queridos, a paz. Então, nós vamos para o nosso Tadel. Nós somos a primeira Igreja Batista de Vieira Fazenda, aqui no Jacarezinho, Rio de Janeiro. Nós estamos aqui para nosso Tadel, nosso treinamento avançado de líderes. Então, nós vamos ter uma série de mensagens. O tema principal é conservando o DNA em meio à adversidade. Esse é o tema. Tá? Então, o DNA, ele é o modelo, né? É o modelo ou a receita que constrói o ser humano, que contém ali o código genético para construir. Então, o aminoácido é que o DNA é que determina para a formação de proteínas, para a formação de tecidos, para dos órgãos. Então, o DNA de uma pessoa, de um ser humano, é fundamental porque ele vai aquela pessoa, aquele ser. E igreja local, nós temos a nossa maneira de estar ganhando pessoas, dando das pessoas. Esse tema, DNA, veio a adversidade. Hoje, nossa adversidade é esse afastamento social, né? Nós estamos impossibilitados de estar reunidos presencial, né? As adversidades poderiam ser outras, mas hoje é nossa adversidade. Então, o que nós vamos falar? Vamos falar sobre aspectos desse nosso código genético, né? O código genético é toda a nossa maneira de ser igreja. Nós vamos falar sobre aspectos do código genético que nós podemos manter e devemos manter. Nós devemos manter esse código genético em meio à adversidade. Pode nos parar, pode parar, impedir de nós vivermos a nossa maneira de ser igreja, né? E o aspecto desse nosso código genético que nós vamos tratar hoje é o fator Barnabé. O fator Barnabé é uma chave de fusão. Nós estarmos consolidando as pessoas que chegam na igreja, para nós estarmos consolidando e integrando ao corpo de Cristo, a família de Deus, as pessoas que chegam na nossa célula. Pessoas, elas não, mas elas necessariamente precisam ser integradas ao corpo. Integrar uma pessoa que chega, deixe dentro de, olha, esse aqui é o lugar. Eu encontrei aqui meu ambiente. Ela se sente bem. Chega num lugar e você se peixe fora d'água. Chega num lugar que você não conhece ninguém. Fica meio que de lado. E, infelizmente, veja, a pessoa chega, assiste a reunião, depois ela. Barnabé, nós vamos a gente segurar essas pessoas, integrar essas pessoas ao nosso nível. E o fator Barnabé, ele é baseado na história desse discípulo de Jesus, Barnabé, né? Esse era o apelido dele que nós. Mas ele tem uma história que é importante, a realidade, essa nossa necessidade de integrar as pessoas, consolidar o corpo. A história de Barnabé era que Deus usou integrar o apóstolo Paulo, que é Paulo, ao corpo de Cristo. Então é baseado nessa história. Eu vou estar lendo aqui, dois primeiros versículos que eu vou estar lendo, está no capítulo de Atos, capítulo 4, versículo 36
7. É a primeira vez que aparece na Bíblia o nome Barnabé, esse personagem. Diz assim: então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Então, a primeira coisa que eu quero falar sobre esse personagem, que o nome dele, na realidade, não era Barnabé, o nome dele era José, e foi chamado, os discípulos colocaram um apelido nele, né? Então, apelido, um codinome, um apelido, se não for de maneira pejorativa, se não for de maneira negativa, não tem problema. Às vezes colocam apelidos de maneira negativa, para menosprezar as pessoas, para baixo. Às vezes um codinome, um apelido que as pessoas não gostam. Se a pessoa não gosta, já é um sinal que isso não serve nem brincadeira. Se a pessoa não gosta. Jesus fazia isso. Jesus chamou Simão, Pedro e outros discípulos também. Jesus mudou o nome. E aqui não era Barnabé. Os discípulos passaram a chamar ele de Barnabé. Ele era José. E por que chamaram ele de Barnabé? Chamavam, isso dizia e falava da característica dele, de coisa que ele fazia. Os discípulos identificaram isso nele e chamaram ele de Barnabé. A palavra Barnabé quer dizer filho da consolação ou filho do consolador. Ele foi filho do consolador, filho daquele que consola, filho do ajudador, filho do paracleto. O Espírito Santo tem nome. O Espírito Santo foi chamado de consolador, ajudador, aquele que veio para estar ao lado para ajudar. Então, o Barnabé, os discípulos viram isso na vida de José. Certamente eles devem ter conversado entre eles. Você viu? Não, aquele José era um nome muito comum. Né? Comum. Hoje, aqui no Brasil, era um nome muito comum entre os judeus, na igreja. José, porque certamente eles perceberam como que o José, o Barnabé, ele ajudava os novos chegar, ele estava sempre do lado de alguém, ajudando alguém, caminhando junto. Então, esse cara, Barnabé, vamos chamar ele de Barnabé, e passou a chamar ele de Barnabé, filho do Consolador, o ajudador. Ele se parecia com o Espírito Santo. Irmãos, que nome maravilhoso, que bênção. Ele foi identificado como alguém que parecia com o Espírito Santo. Então, o fator Barnabé, ele vai ser aplicado e vivido pelos Barnabés desta geração, pelas Barnabelas também, né? Estão aqui, o fator Barnabé vai ser vivido e aplicado pelas Barnabelas e pelos Barnabés, pelos filhos da consolação, por aqueles que se parecem com o Espírito Santo, sabe? Quando a gente se preocupa com alguém, isso é uma atitude do Espírito Santo. Quando a gente está preocupado em ajudar alguém na caminhada, isso faz parecido com o Espírito Santo. Então os discípulos perceberam isso nele. Outro detalhe que eu quero tirar desses 2 versículos que temos é que ele era um levita natural de Chipre. Vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Veja bem, Chipre era uma terra muito valorizada. Muito valorizada. Era uma terra muito cara. E a Bíblia fala que ele vendeu a propriedade que tinha, depositou aos pés dos apóstolos para ajudar e auxiliar a igreja. Irmãos, então, um detalhe, se você quiser anotar aí, muito importante, é que para você parecer o Espírito Santo, você tem que ser desprendido, sabe? Para você ser um ajudador,
eu e você, nós não podemos estar presos aos bens materiais, aos bens dessa terra. Nós não podemos ficar presos aos bens dessa terra. Então, Barnabé, ele era desprendido do ouro, das riquezas, a riqueza que tinha para ser igreja. Ele vendeu, depositou aos pés dos apóstolos. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Você não será lembrado pelo muito que você tem ou pelo muito que você conseguir juntar. Mas eu tenho certeza de uma coisa: você vai ser lembrado daquilo que você fizer para alguém, daquilo que você doar para alguém. Dinheiro, bens e o seu tempo, que é o que você mais precioso nessa vida, é o seu tempo. Você dedicar a ele, pessoas, a ajudar pessoas, pode ter certeza, você vai ser lembrado. Quando a gente pensa só em nós somos egoístas. Nunca seremos parecidos com o Espírito Santo se pensarmos em primeiro lugar no nosso umbigo, em primeiro lugar na nossa própria vida, né? Vamos nos importar com o próximo. Então vamos lá. Então aqui nós já falamos do Barnabé, que o nome dele de nascimento não era Barnabé, ele era José, natural de Chipre, e os discípulos viram que ele parecia com o Espírito Santo, passou a chamar ele de Barnabé. Aí teve um soldado romano chamado, para quem não conhece a história, chamado Saulo. Saulo, ele era um soldado que ele perseguia a igreja de Jesus, ele prendia os cristãos. Então ele era um perseguidor mesmo, ele era um fariseu zeloso, e o zelo que ele tinha por Deus, ele achando que estava fazendo, ele perseguia a igreja. E aí, irmãos, o que acontece? Esse Saulo, esse soldado romano, ele pegou uma carta, uma autorização dos magistrados para ir até a cidade chamada Damasco, para ali encarcerar, prender cristãos. Sabe, ele participou da morte de Estevão, o primeiro mártir. Quando Estevão morreu apedrejado, o primeiro mártir da igreja, a Bíblia fala que Saulo consentiu na morte dele. Ele estava ali. De repente, esse camarada pega uma carta, vai para Damasco. No caminho de Damasco, da cidade chamada Damasco, ele tem um encontro com Jesus. Ele vê uma luz muito forte, e ali ele se prostra no chão, e ele ouve a voz do Senhor falando com ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele pergunta: quem é esse, Senhor? Ele fala: eu sou Jesus, a quem tu persegue? Ele não conhece, mas Jesus fala para ele: olha, quando você está perseguindo a minha igreja, os meus pequeninos, você está perseguindo a mim. E Jesus fala para ele: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, lutar contra a minha igreja. Ele fica cego, perde a visão, tamanha intensidade daquela luz que brilha diante dele. Ele entra na cidade e ele fica cego. Deus, o Espírito Santo, fala a um discípulo chamado Ananias. Ananias vai até a casa onde ele estava, ora por ele, ele recobra a visão. E ali é uma promessa de Deus. Ananias fica com medo. Esse é o Saulo, aquele soldado que persegue, prende os cristãos. Ananias fica com medo. Mas o Espírito Santo fala para ele: esse é para mim um vaso escolhido para levar o evangelho aos gentios. Há uma promessa ali para o Paulo. Há uma promessa. E nessa ocasião, o Espírito Santo ainda fala: e eu mostrarei o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Então, promessa de que ele vai ser um grande pregador do evangelho, que ele vai levar o nome de Jesus até os gentios. Tão interessante isso, irmãos. Mas então ele começa a pregar o evangelho, e ali o perseguidor, ele já começa a ser perseguido. Ali em Damasco, eles começam a querer prender o apóstolo Paulo. Ele foge, os discípulos o ajudam e descem ele num cesto pelos muros da cidade. Eles estavam guardando as portas da cidade para querer prender ele.
chega em Jerusalém, quando ele vai em Jerusalém, a Bíblia diz que ele começa a pregar o evangelho, e eu vou ler o texto agora, deixa eu ler o texto. Está no livro de Atos, capítulo... É bom você ler toda essa história, é muito interessante, vai aprender muito mais, e aqui é muito rápido. Atos capítulo 9, versículo 26 a 28, que diz assim, ó: quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus. Porém, preste atenção nisso, todos, olha o que a Bíblia fala, todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Irmão, já pensou isso? Todos tinham medo dele, ninguém acreditava que ele era discípulo. Mas Barnabé, o filho da consolação, aquele que parecia com o Espírito Santo, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos, contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus, e Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Irmãos, olha como é interessante. Ele foi para Jerusalém. Jerusalém é onde estava a igreja, é onde estavam os apóstolos, os discípulos que andaram com Jesus. Então ali ele tem que sair fugido de Damasco. Ele vai unir a igreja. Só que ele chega lá e todos tinham medo dele. Eles falavam, imagina, irmãos, você chegar num ambiente e as pessoas ficam falando por trás de você: não, rapaz, cuidado, pé atrás com ele, cuidado, isso aí é armação, ele está querendo dar o bote, ele está querendo prender todo mundo, isso aí é um fariseu infiltrado aqui, ó, para prender a gente, está trabalhando lá para prender a gente. Então a Bíblia fala que, tão interessante isso que a Bíblia fala, porém todos, não fala alguns, todos tinham medo dele, não acreditando que fosse discípulo. Ninguém acreditava nele, irmãos. Olha só que coisa terrível. Chegar um novo convertido aqui e a gente exclui, deixa ele lá de lado lá. Ninguém acredita, esse cara não converteu não. Ninguém acreditava nele. Mas a Bíblia fala que Barnabé, tomando-o consigo, Barnabé tomou consigo. Barnabé tomou consigo. Esse texto eu acho que é uma parte chave do Barnabé. Porque Barnabé, tomando-o consigo, levou até os apóstolos. Quando Barnabé levou ele para os apóstolos, olha só, não diz que o Paulo contou a história, não. Presta atenção nisso, irmãos, que isso é muito profundo, isso é muito forte. Vai ter segredos espirituais aqui para você aplicar na nossa vida diária. Olha só, o Barnabé, quando levou, contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e como o Senhor tinha falado com ele. Também contou que lá em Damasco, Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. Agora, uma pergunta: como que o Barnabé sabia do que aconteceu no caminho de Jerusalém para Damasco? Como que aconteceu? Como que ele sabia dessa situação? Como ele sabia a maneira que ele se converteu? Como ele sabia que Jesus falou com ele? Jesus falou com ele: olha, eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu vou mostrar o quanto você tem que padecer pelo meu nome. Como que, olha, você é um vaso para mim escolhido para levar o evangelho aos gentios. Como que o Barnabé sabia disso? Sabe por quê? Irmãos, é um segredo espiritual para nós integrarmos as pessoas. Presta atenção. Barnabé sabia. Por quê? Quando todo mundo estava com medo dele, quando todo mundo estava desconfiado, achando que ele estava mentindo, que ele não tinha se convertido, Barnabé pegou ele, ouviu a história dele. Barnabé teve paciência de investir tempo
e ouvir a história dele. Então Barnabé sentou com ele conheceu a história daquele. Como você conheceu? Então o Barnabé chega, depois que você converteu, Barnabé sabia até como ele tinha pregado na cidade de Damasco. Isso ensina para nós, os Barnabés dessa geração, que nós vamos orar por isso, para que Deus levante Barnabés e Barnabelas, homens e mulheres parecidos com o Espírito Santo. Irmãos, é muito interessante que Barnabé, ele conheceu, você precisa, quando um novo convertido chegar, uma pessoa que nós estamos trabalhando, ouça a história, senta do lado, conhece quem ele é. Barnabé fez isso, então isso é um grande segredo espiritual, e nós temos mais coisas para falar. No próximo vídeo, nós vamos estar falando sobre quem nós devemos integrar. É muito forte. Você põe em prática esses princípios, de sentar, de caminhar junto com alguém, de investir tempo com alguém. Isso é muito profundo. É tão profundo que nós, nesse estudo, nós dizemos quem nós devemos integrar. Porque existem pessoas que nós não devemos integrar no corpo de Cristo, como igreja local. Porque nós podemos trabalhar e integrar pessoas que nós não teríamos. Então aqui nós vamos falar no próximo vídeo quem nós devemos integrar. Logicamente, não devemos. Vamos falar também sobre 4 princípios e segredos fundamentais, 4 tópicos fundamentais para a gente aplicar bem o Barnabé, que é essa integração. Eu vou estar encerrando por aqui, tá bom? Aí você pode curtir aí o vídeo, né? Nosso vídeo. Dá um like, dislike também, né? Se você gostou, você pode estar também se inscrevendo no nosso canal, bom, que isso é importante para nós. Você está se inscrevendo no canal, se você gostou, isso vai ser muito importante. Eu vou estar orando agora, desejando do coração, Deus levante nessa geração homens e mulheres parecidos com o Espírito Santo, certo? Feche seus olhos, vamos orando. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te exaltamos, ó Deus, por tua palavra, nós te agradecemos, ó Deus, por tantos exemplos, ó Deus, princípios, ó Deus, maravilhoso que está dentro da tua palavra, para ser aplicado por nós hoje, pela tua igreja. Deus, quantas pessoas estão se convertendo, muitas estão se perdendo, Pai, porque não há quem cuida dos bebês, daqueles que estão nascendo nas tuas igrejas, nossas células. Pai, mas nós te pedimos, ó Deus, ajuda-nos a, ó Deus, integrar essas pessoas. Ajuda-nos, ó Deus, a consolidar essas pessoas no corpo de Cristo. Ajuda, Deus, a sermos pais e mães espirituais para ajudar essas pessoas. Deus, levanta em nossa geração, ó Deus, Barnabés e Barnabelas, levanta homens e mulheres, ó Deus, dispostos a caminhar juntos, dispostos, ó Deus, a andar juntos, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, homens e mulheres parecidos com Jesus, parecidos com Jesus, parecidos com o teu Espírito Santo. Ó Deus, assim eu oro. Ó Deus, grato por tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Em nome de Jesus. Vamos conservar o nosso DNA. Tudo isso que estamos falando dá para ser aplicado, mesmo com a diversidade que estamos vendo. Chame pessoas, caminhe junto, ligue, mande um WhatsApp, convide para assistir as nossas reuniões, a participar, assistir os nossos vídeos, tá certo? Vamos caminhar para a glória do nome de Jesus. Que Deus abençoe.